Carta aos Romanos, no capítulo 8. Aos Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme
e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aleluia, aleluia. Glória ao Filho de Deus. Aleluia. Irmãos, irmãs, somente a leitura desta parte da palavra já nos traz uma grande consolação, e certamente o Senhor já deu alguma resposta para alguém que está clamando. Medite, releia, ore e peça a Deus que te faça compreender toda a profundidade que há e contida aqui neste capítulo, que na verdade é impossível voltarmos verso por verso, mas certamente em algum verso deste lido está uma resposta para alguém que está buscando a resposta.
E sabemos também, irmãos, que nesta epístola, todas elas foram inspiradas pelo Espírito Santo e são profundas, são santas, são a palavra de Deus, sem dúvida, tudo que está na Sagrada Escritura. Mas, irmãos, houve alguém já antigamente, na Idade Média, irmãos, final da Idade Média, que disse que se toda a Bíblia, Velho Testamento, o Novo Testamento, tivesse sido perdido, extraviado, consumido por alguém, escondido, que a humanidade não tivesse acesso, mas sobrasse, ou sobrassem, o Evangelho de João e a Epístola de Paulo aos Romanos, ninguém da humanidade poderia dizer que não encontrou conteúdo para salvar a sua alma. Porque no Evangelho de João está retratado o grande amor de Cristo. E na Epístola aos Romanos, do começo ao fim, nós temos instruções apostólicas de doutrina, de firmeza, de garantia, para que aquele que obedece ao mandado do Senhor Jesus vai cantar o hino da vitória no seu reino eterno. E aqui, irmãos, vemos que Paulo faz uma comparação maravilhosa da lei, da carne, do pecado, do Adão, que há em nós. E nós, a lei, a ter que respeitar tanto a lei da nação de cada um, como lei de Deus, da moral, como também há em nós a carne, pois estamos neste corpo mortal, que envelhece, que adoece, que sofre. Não é vitória neste corpo, e nem o Senhor nos chamou para termos renovação carnal, ficar sempre jovem. Não, o crente envelhece, adoece, sofre e morre, porque é o Adão, a Eva, que trazemos aqui conosco. Mas em contrapartida veio Cristo e trouxe a graça. E em espírito Ele está junto de nós. Há o eu interior, o seu interior, o ser interior em cada um de nós, que se renova a cada dia. Para quem busca a renovação, porque quem está na carne e alimenta a carne, engrandece a carne, fortalece a carne, o que é espiritual vai definhando até desaparecer naquela pessoa. Mas quem estando na carne alimenta a alma, o ser interior, para que Cristo cresça em cada um, a carne diminui o seu ímpeto e se refreia, e o Espírito engrandece até chegarmos na estatura que Deus determina a cada um de nós. Por isto, aqui, irmão, releiam em casa esta palavra, meditem, busquem de joelho, com a Escritura aberta. Senhor, me faça entender cada parte da palavra, que eu quero te obedecer melhor. E o Senhor vai atender o teu pedido. Mas nesta exposição da palavra, o que o Senhor nos inspira a falar, irmão, é o que precisamos ouvir neste culto, porque a cada dia de culto, o Senhor reserva uma porção preciosa dos seus ensinamentos para nós. Como ouvimos na oração que Deus deu ao seu servo, de dia em dia nós vamos aprendendo da palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é alimento para a nossa alma.
Então, nesta tarde, irmãos, o que o Senhor manda para nós por esta palavra é que aqueles que andam agora em espírito, resgatado pelo sangue de Cristo derramado na cruz, já não há mais condenação, não há expectativa de juízo. Somos julgados pela palavra e escaparemos do juízo e da condenação. Mas sejamos espirituais, irmão, porque se alguém alimentar a carne, buscar e procurar o que a carne é atraída, vai buscar a morte. Mas quem busca a atração do Espírito vai ter em si mesmo a vida eterna. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida eterna. E ele diz assim, irmão, que também o interior do crente ajuda ele a servir a Deus. Porque às vezes aquilo que com o nosso entendimento próprio não temos como falar com Deus ou pedir a Deus, o Espírito de Deus que habita em nós intercede a Deus com palavras que não se ouvem e palavras que não são exprimidas, porque nós temos irmandade em diferentes nações, com línguas diferentes. Quem ouve, às vezes, um irmão chinês orando, pode não entender uma palavra, ou um irmão de outra nação, de uma língua diferente. Porém, o linguajar eterno do Espírito de Deus para com Deus é inexprimível, não se exprime com palavras de um idioma, mas se sente no coração e na alma. E o Espírito de Deus que há em nós intercede por nós. Por isto, irmão, irmã que pediu a palavra, está ouvindo esta palavra. Você não sabe como fazer na situação que se encontra. Você não vê porta de saída e nem escape, mas o Espírito de Deus que está em ti, Ele intercede por ti. E haverá, glória ao nome do Senhor, uma obra, uma porta que se abrirá, e você vai se recordar desta palavra, e é o nome do Senhor vai ser glorificado. E diz mais aqui a palavra, irmão, que se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, que é o Espírito de Cristo, habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os nossos corpos pelo Espírito que em nós habita. Irmãos, quem quer vida eterna, fuja da carnalidade, fuja do pecado, fuja da vaidade, fuja da mentira, fuja do erro. Tudo isto a carne se inclina, e para toda sorte de pecado. Mas aquele que buscar que o Espírito que está em si cresça, ele se inclina para o que é espiritual. E eu creio, irmão, que ninguém de todos que aqui estamos, até as visitas que aqui se encontram, estariam aqui neste horário da tarde de uma quarta-feira, se o Espírito que está em ti não te trouxesse aqui. Quem aqui está aos pés do Senhor, como Maria, é porque o Espírito que em ti habita inclina para aquilo que é eterno. E quem está ouvindo, participando, compartilhando deste culto, seja onde você estiver, aqui no Brasil, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania, em qualquer país das 3 Américas, o Senhor ama a tua alma, porque você se inclina para aquilo que é eterno. E quem não tem Cristo não é de Cristo, irmão, mas quem tem Cristo, a Ele se inclina.
E como diz aqui a palavra, irmãos, glória ao nome do Senhor. Quem tem esperança de vida eterna, não vê o que é aparente, porque o que é eterno é invisível, é só por fé. Porque se nós temos a esperança, somos salvos, mas é pela fé. Esperança que se vê, não é esperança, é realidade, já é fato. Mas a esperança que não se vê, e que ainda não está acontecendo, mas vai acontecer, só pode ser entendida pela fé, porque a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, e é a prova do que não se vê ainda, mas veremos. Então diz aqui, irmão, olha, muito claro, em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê, fatos e acontecimentos aqui, físicos, não é esperança, porque o que alguém vê, não precisa esperar, já está vendo, já está acontecendo, já é realidade. Mas se esperamos o que não vemos, que é a volta de Cristo, o corpo não carnal e terreno, mas o corpo espiritual e eterno, aquele que vai olhar para Cristo face a face, contemplar Deus como Ele é, porque ai do homem num corpo de carne querer ver a grandeza e o poder, irmãos, do Deus eterno. Ele derreteria como ser e morreria, mas teremos um corpo imortal, um corpo também glorioso, que pode contemplar a glória de Deus. Santo é o Senhor. Então veja, irmão, muito claro aqui, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, não precisa esperar. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Glória ao nome do Senhor. Irmã, irmão, espera com paciência. É provável que muitos que estão ouvindo esta palavra estão passando por enfermidade na família ou em si mesmo. Estão passando por provações de diversas ordens. Estão vendo o corpo da carne envelhecendo e indo para a sepultura. Porque até o corpo do velhinho vai se tornando inclinado para a terra. Fraco, já não ouve bem, não vê bem, não anda bem. Não, é a velhice, irmão, é o Adão que vai terminando, mas interiormente vai se renovando a cada dia. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, quem está passando por essas aflições, nós sabemos que, como diz aqui a palavra, irmão, tudo isto, diz aqui, e sabemos que todas as coisas contribuem, juntamente, no mesmo sentido, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Glória ao nome do Senhor. E sabemos, irmãos, que a prova faz parte da lapidação da joia preciosa da nossa alma. A luta, às vezes até, irmão, alguma frustração, às vezes até alguma reprovação, às vezes até, irmãos, um momento que a pessoa cai numa situação que nunca imaginavam. Tudo isto contribui para a pessoa valorizar mais o espiritual e entender e ver e confirmar que tudo que é carnal é temporário, imortal e termina, mas o eterno está no interior de cada um de nós. Que Deus nos ajude, irmão, a entender a profundidade desta bendita palavra. Irmãos, nós sabemos que a humanidade geme, e até mesmo o crente
também passa a prova, envelhece, adoece, sofre e termina a vida num leito, às vezes, irmão, de uma situação dolorosa, triste, mas não abre a boca para blasfemar, abre a boca ainda para glorificar o Senhor. Irmãos, imagine como fica o adversário da nossa alma, vendo um irmão no leito da morte, glorificando a Deus, vendo uma irmã que a doença tomou toda a sua carne, mas a alma está viva e glorificando a Deus. Irmãos, isto frustra completamente o adversário da nossa alma. Por isto, quando Cristo chamou Pedro, já pelo segundo chamado, pois foi depois da ressurreição, como está lá em 28 de João, diferente de 5 de Lucas, onde ele chega e conhece Pedro pescando e chama, a pesca maravilhosa ocorre e há o chamado para ele ser discípulo e apóstolo. Mas depois da ressurreição veio a desilusão em Pedro, ele voltou à vida do velho pescador, mas Cristo foi lá depois atrás dele novamente e foi um outro chamado: venha Pedro, siga-me. E olha, você ainda é moço, mas vai chegar a hora que você vai ser velho. Outro te vestirá, você vai ter um outro vestido, e vai te conduzir para onde você não quer ir. Mas você não estará sozinho. Não te deixo, minha presença estará contigo. E o apóstolo João, porque é no Evangelho de João, explica que Cristo estava dizendo que Pedro iria onde não queria ir, levado e vestido, por vestido que ele não queria pôr, e ser conduzido para onde não queria, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E o que aconteceu com o Adão que habitava Pedro, e o Adão que habita cada um de nós, que é este corpo, esta carne, irá para onde não quer, acontece o que não gostaríamos que acontecesse, como Jó mesmo disse: se o Senhor me dera aquilo que eu gostaria, mas Deus deu a prova para ele que ele não queria, e dará para cada um de nós, irmão, o nosso fim nesta terra. Quanto ao Adão que existe em nós, glorificará a Deus cada um que estiver no fim da vida, no leito da enfermidade, no leito da morte, ou jovem ceifado, seja da forma como for. Irmão, a morte do crente glorificando a Deus e servindo a Ele é um testemunho que Cristo habita ali, e é uma glória diante de Deus, o fim do Adão terreno, que dentro dele Cristo se formou, o segundo Adão, para a eternidade. Glória ao nome do Senhor. Irmão, e nós, a humanidade geme, e não tem esperança. Muitos sabe que vão para a condenação, e o crente geme também, como foi dito aqui em algum ponto, que, irmão, não temos nada decorado nem premeditado, mas é algum ponto que lemos aqui, e até nós, Paulo dizia, crentes e filhos de Deus, adotados, porque não é que somos filhos de Deus, irmão, em Adão foi criação de Deus, mas em Cristo, que era o Filho, o unigênito, o herdeiro de tudo, Ele nos adotou, derramando o seu sangue e nos comprando, para sermos filhos, sermos co-herdeiros, e Ele, em vez de continuar unigênito, Ele aceitou ser primogênito de um grande número de irmãos que se seguem a Ele. Glória ao nome do Senhor. Então, Paulo dizia: nós também gememos,
Não que queiramos ser despidos, não adianta nada, acabar com tudo, estou desiludido, não creio em mais nada. A pessoa se despiu, voltou a ficar nu diante de Deus. Mas nós gememos porque queremos ser revestidos, não de um corpo que envelhece mais. Que adianta uma ressurreição como a de Lázaro? Que adianta uma ressurreição como a de Dorcas? Pois foram ressuscitados num corpo que vai ser despido. Mas o primogênito e único até hoje foi Cristo, que ressuscitou glorioso e triunfante sobre a morte. E o crente aguarda ser revestido da imortalidade, ser revestido deste corpo semelhante ao do Senhor, que esta é a glória que nos aguarda, que nós então deixaremos tudo que é do Adão, porque ainda temos parte no Adão. A irmã, cuidado contigo, com teus pensamentos, com os seus desejos, que é a parte carnal imperando. O irmão, tenha cuidado com a tua vida, que a carne não te domine, porque a carne é da terra, se inclina para o que é presente e da terra, só que o fim é a morte. Mas permita a Deus e almeje ser revestido daquilo que é do céu. Então venceremos como Cristo venceu. E o segundo Adão, que é Cristo, nós teremos, porque agora nós temos em esperança. Mas teremos realizado essa esperança no dia da ressurreição. Quando levantarmos ou formos transformados no corpo imortal, tudo que esperamos se realizará. E é esta palavra, este é o fundamento de sermos crentes, este é o fundamento de inclinar para o que é espiritual, porque é eternidade. E quem se inclinar para o que é carnal é findar, irmãos, na condenação eterna. Então vem um cântico de vitória, irmão, para o crente, e nós temos que ter esse cântico de vitória. Mesmo velho como eu, já me tornando decrépito, eu reconheço. E sei que tem quem está mais velho e mais com dificuldade, e outros estão sobre um leito de enfermidade, mas dentro dele está a formação, está a vida eterna, glória a Deus. Só aguarda o corpo eterno que completará a obra. Então, que diremos, pois? Quem que pode nos condenar? Quem que pode nos parar? Quem pode nos abater? Quem pode nos condenar? Ninguém, irmão, pois é Deus que nos defende, Deus que nos chamou, Ele que nos faz entender as grandezas da sua palavra, a profundidade do que ouvimos aqui hoje nesse pequeno trecho das Escrituras, irmão. É a essência da nossa fé, crer e entender que Cristo habita em nós. E depois então ele diz: nada pode separar quem entende essa grandeza deste amor. Nós fomos predestinados por Deus, fomos chamados por Deus, Deus justifica-nos das nossas fraquezas, Deus nos chama para a vida eterna e nos glorificará quando der o corpo eternal. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, que é que nos separa? Nada, nenhuma atração deste mundo, nenhuma outra criatura. Irmão, tem quem troca a vida que ele tem com a sua velha esposa, que conviveu 40, 50, 60 anos, por uma outra criatura. Vê uma outra mulher que o atrai, e a carne o convence, e ele vai embora, e enfim, irmão, outra criatura o seduziu,
outra criatura o levou. Mas o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, que hoje por esta palavra também inspirada, fala conosco, irmão, nada, nem grandeza, nem quem é humilhado por outro, nada, nada, nem outra criatura, nem ouro, nem prata, nem riqueza, nada nos separará do amor de Deus que há em nós, em Cristo Jesus. É a palavra. Deus seja louvado.